Para a meditação, a palavra do Senhor nessa noite, meus irmãos, convido a todos a abrir mais uma vez a palavra do Senhor, agora na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Quero tratar com os irmãos o seguinte tema: os últimos dias e os crentes. Diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar, pedindo a Deus que nos ensine, nos ilumine na compreensão da sua palavra. Deus, graças te damos, porque temos o privilégio de ter a sua vontade revelada, e o Senhor, Deus, tem fortalecido as nossas vidas, nos encorajado, nos exortado, Deus, para que possamos perseverar, prosseguir nesse caminho, que é um caminho estreito, um caminho, muitas vezes, ó Deus, em que somos provados, mas o Senhor tem nos livrado de todos eles, o Senhor tem nos conduzido à vida eterna. E mais uma vez, nessa noite, ó Deus, nós queremos rogar ao Senhor, que o Senhor nos ensine, nos dê compreensão, que o seu Santo Espírito venha nos iluminar, ó Deus, para que possamos compreender a sua boa, perfeita vontade de Deus. Que ela seja mais uma vez, ó Deus, agradável a todos nós, como tem sido, Deus, todas as vezes que nós a lemos e o Senhor tem nos ensinado. Nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para contextualizar essa passagem que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, em Atos capítulo 16, verso 1, Timóteo é mencionado pela primeira vez.
E lá é dito que ele foi fruto de um casamento misto, pai grego, mãe judia, crente. E aqui nessa segunda carta, no primeiro capítulo, verso 5, o apóstolo Paulo cita a avó de Timóteo, Loide, também a sua mãe, Eunice. E veja o que o apóstolo Paulo diz, capítulo 1, verso 5. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, desde criança, Timóteo foi instruído nos caminhos de Deus. No capítulo 3, verso 14 a 15, Paulo relembra Timóteo sobre isso, quando ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E também o próprio apóstolo Paulo foi instrumento de Deus para a conversão de Timóteo. Ele chama Timóteo de amado, aqui no início, no capítulo 1, verso 2, Timóteo é chamado como amado filho Timóteo. E Timóteo foi consagrado ao ministério, sendo pastor, presbítero, pela imposição das mãos tanto de presbíteros, ou seja, do presbitério, e também do próprio apóstolo Paulo. 1 Timóteo capítulo 4, 14 diz o seguinte: Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E agora nessa carta, 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo diz: Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, Timóteo, mesmo sendo muito jovem, ele foi presbítero, pastor da igreja em Éfeso. E é bom nós lembrarmos que Timóteo ele foi um companheiro fiel do apóstolo Paulo. Ele o acompanhou nas viagens missionárias e acompanhou bem de perto em uma dessas viagens. E uma dessas ocasiões, o apóstolo Paulo ele segue viagem missionária para a Macedônia e Timóteo, porém, permanece em Éfeso. Então é nesse local que Timóteo recebe a primeira carta do apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. E passado um tempo, depois dessa primeira carta, chega a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e nessa altura o apóstolo Paulo já está preso pela segunda vez em Roma, de acordo com aqui 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16, em que ele diz: Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. E além de ser prisioneiro de Roma, o apóstolo Paulo provavelmente aguarda, com a sua saúde bastante agora debilitada, cumprir a sua sentença, cuja pena era de morte. E parece que isso vai acontecer muito em breve. Se você ler toda essa carta, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que provavelmente é a sua última carta, ele diz no capítulo 4, versos 6 e 9 o seguinte: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Procura vir ter comigo depressa. E no verso 13 ele diz: Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então essa segunda carta do apóstolo Paulo é uma carta de encorajamento àquele jovem Timóteo, fiel companheiro, e também a sua última carta. E o apóstolo Paulo, então, ele sabe agora que essa segunda prisão
não é uma prisão qualquer, mas se você ler aqui no capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo estava preso como malfeitor. E essa palavra malfeitor não é aquele mesmo crime, entre aspas, que ele tinha sido preso na primeira prisão em que os judeus e os religiosos da época armaram para que o apóstolo Paulo fosse preso, mas agora o apóstolo Paulo está sendo acusado de um crime contra o próprio Estado, um crime político, o qual ele não tinha feito nada a respeito, a não ser pregar o evangelho. E um malfeitor, um criminoso, a pena contra o Estado, ou uma pena política, era de morte. Então o apóstolo Paulo, ele sabia qual seria o seu fim, e mesmo sabendo, ele encoraja o jovem Timóteo, porque muitos irmãos estavam em dúvida se realmente o apóstolo Paulo, por ter sido preso pela segunda vez e agora condenado à pena de morte, será que é possível que tudo isso é uma injustiça? E será que realmente o apóstolo Paulo não é um criminoso? E as pessoas começaram a duvidar disso e se envergonhar disso. Mas ele encoraja o jovem Timóteo, pastor, presbítero, a permanecer firmes. Esse é o contexto, então, dessa carta. O comentarista da Bíblia, William Hendricks, do Novo Testamento, ele faz um esboço dessa carta e faz uma divisão, então, dessa segunda carta de Timóteo, da seguinte forma: o capítulo 1, ele diz que é preciso reter essa palavra. O capítulo 2 fala sobre ensinar. Se no capítulo 1 ele fala sobre reter, nos versos 13 e 14 do capítulo 1, ele diz o seguinte: mantém, ou seja, essa palavra reter, de manter, de guardar, não no sentido de esconder, mas de permanecer. Ele diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Capítulo 2, sobre ensinar, no verso 1 do capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. O capítulo 3, o apóstolo Paulo encoraja a Timóteo a perseverar nessa sã doutrina, na palavra de Deus, quando ele diz no capítulo 3, verso 14: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. E no capítulo 4, o último capítulo dessa carta, o apóstolo Paulo encoraja a Timóteo a pregar essa palavra, mesmo que isso custe a própria vida. O próprio apóstolo Paulo, ele, como exemplo, ele encoraja Timóteo, mesmo que ele fosse condenado a uma pena de morte, ele continuasse a pregar essa palavra. Capítulo 4, verso 1 e 2, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, quer seja oportuno, quer não, seja em tempo de paz, seja em tempos difíceis. Paulo encoraja Timóteo a pregar o evangelho, mesmo que isso custe a sua própria vida. E agora aqui no texto que nós acabamos de ler, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai listar do verso 1 ao verso 6 a respeito dos pecados que acontecerão nos últimos dias. E a palavra de Deus, quando ela fala nos últimos dias, em primeiro lugar, quando nós olhamos no Antigo Testamento a respeito das profecias do mundo vindouro, e quando nós olhamos no Novo Testamento essas profecias, especialmente a respeito do Messias, do mundo vindouro, isso nós vemos
tudo isso sendo concretizado no Novo Testamento, na pessoa do Senhor Jesus, nós percebemos que esses últimos dias são inaugurados, então, com a vinda do Senhor Jesus a este mundo. E o apóstolo Paulo, no verso 1, no capítulo 3, ele fala a respeito disso. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, nós chegamos à conclusão que nós já estamos vivendo esses últimos dias. Últimos dias, então, não significa aqueles dias muito próximo da volta da segunda vinda do Senhor Jesus, mas os dias que se iniciaram com a primeira vinda do Senhor Jesus, em que é inaugurado, então, os últimos dias. E esses últimos dias serão tempos difíceis. Aqui no verso 2, o apóstolo Paulo, então, ele inicia listando alguns pecados. É importante nós falarmos também que um pouco antes disso, do capítulo 3, o apóstolo Paulo fala a respeito de falsos mestres, aqui do verso 14 ao verso 26, e também daqueles crentes que tropeçaram, pecaram, e que de forma eles devem ser disciplinados e encorajados a retornar e se arrepender diante de Deus. Aqui no verso 25 e 26 do capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele finaliza esse trecho dizendo: disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. E então o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 3 sobre os tempos difíceis. E inicia dizendo: sabe, porém, a ideia aqui é: esteja muito atento àquilo que eu vou dizer. Você deve chegar à conclusão de como serão os últimos dias, porque o que está escrito, o que eu vou dizer, não é uma possibilidade somente. Não é aquilo que talvez aconteça, talvez não aconteça, mas aquilo que vai acontecer. Os tempos serão difíceis nos últimos dias. E ele inicia então falando a respeito desses pecados. E é interessante que essa carta aqui é a Timóteo, e Timóteo está na igreja de Éfeso. E era para os crentes tudo isso que está escrito aqui. Então, esses pecados, Timóteo teria que conviver com eles. Não porque ele tinha uma função, um trabalho externo à igreja de Éfeso, mas é porque ele ia ver isso no meio do povo de Deus. Que esses tempos difíceis seriam vistos no meio da igreja. E aqui ele fala então sobre essas pessoas que vão ser, verso 2: pois os homens serão egoístas. Egoístas significa, aquilo que nós já temos noção, é que é um amor a si próprio, que cuida de si mesmo, mas não é aquele amor que nós aprendemos com o Senhor Jesus sobre amar a si mesmo, amar os irmãos e amar a Deus acima de todas as coisas, mas é um cuidado, um amor, uma paixão, uma vontade de si mesmo, de se cuidar de si mesmo, no sentido de não importa o outro, o que importa é a minha vida. E o apóstolo Paulo, ao listar esses pecados e a forma como essas pessoas vão agir, ele vai subindo o degrau. Cada vez mais ele vai colocando palavras mais fortes. E logo em seguida, que vem acompanhado de homens egoístas, e homens aqui se refere a ser humano, homens e mulheres, serão avarentos, ou seja, apegados ao dinheiro, o amor ao dinheiro, jactanciosos,
ou seja, com desejos maus, desejos malignos. E isso vai tendo uma escalada, perceba, eles serão arrogantes, ou seja, não aceitarão opinião, alguém orientando e exortando a mudar de vida. São pessoas que geralmente você já ouviu, eu já ouvi, do tipo, não me julgue, eu estou me sentindo julgado. Eu sei que errei, mas o meu pecado não é tão mal assim. Existem pessoas que pecam também. E geralmente nós ouvimos isso das pessoas de dentro da igreja, as pessoas que são desviadas e as pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. Sempre a justificativa é que, pelo menos, eu não frequento a igreja, mesmo sabendo que lá as pessoas agem dessa forma, pelo menos eu sei dos meus erros, eu ajo dessa forma, então, por favor, não me incomode. São arrogantes, não reconhecem e não aceitam correções, porque muitas vezes pessoas dizem, quem é você para me julgar? Você é pecador tanto como eu. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos ensina que quem está julgando, quem está exortando, não é qualquer pessoa, mas são pessoas justificadas pelo sangue de Cristo Jesus. Essas pessoas, a igreja de Deus, a igreja a qual Cristo morreu por ela, verteu o seu sangue, ela pode fazer esse tipo de julgamento. A palavra de Deus permite isso, não é qualquer um. Mesmo nós reconhecendo que somos pecadores, é o nosso dever orientar, trazer de volta, como nós lemos aqui no capítulo 2, essas pessoas que estão afastadas. Nós reconhecemos quem somos pecadores, mas salvos, a quem Deus usa como instrumento a levar essa mensagem de salvação, de arrependimento às outras pessoas também. Perceba, além de ser arrogantes, nesses tempos difíceis, nos últimos dias, nos quais nós estamos vivendo hoje, vão aparecer pessoas, esses homens serão também blasfemadores. Blasfemadores contra Deus e blasfemadores contra o próximo. Eles serão desobedientes aos pais, serão ingratos, irreverentes. Perceba, o apóstolo Paulo, o público que está ouvindo isso, essa carta que está lida na igreja de Éfeso, é direcionada desde o menor, crianças, que estão ouvindo a respeito disso, sobre desobediência aos pais, também dos mais velhos. Às vezes, meus irmãos, nós somos muitas vezes ingratos com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus nos livrou. Se você olhar para a história da sua vida, e cada um aqui tem uma história, muitas vezes nós vamos atribuir as nossas conquistas, a vitória nas nossas lutas, pela força, pela inteligência, pela nossa habilidade intelectual de resolver os problemas, e nos esquecemos que em cada situação Deus esteve presente e nos livrando. E nós somos ingratos quando nós não atribuímos os livramentos, quando nós não atribuímos a Deus a prosperidade, os bens que temos, a família que temos, e tantos problemas que já passamos, seja emocionais, saúde física ou qualquer que seja, nós esquecemos e blasfemamos contra as pessoas, contra Deus, dizendo: ninguém me ajudou, ninguém esteve presente na dor. E nos esquecemos que Deus sim esteve presente em todo momento, e que sim, muitas pessoas nos ajudaram na caminhada cristã, e que muitas vezes nós somos ingratos. Serão irreverentes, desafeiçoados, diz o verso 3, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Até aqui, quando nós continuamos a ler, nós percebemos então, o degrau está subindo, as palavras estão sendo mais fortes, mais difíceis,
E talvez nós temos essa tendência de achar que a nossa vida sempre está um degrau acima, sempre está melhor daquilo que nós realmente somos. Nós temos a tendência de maquinar na nossa mente, tentar justificar os nossos erros, os problemas que tenho hoje, tentar justificar e encaixar de maneira que eu não sou assim, eu não sou dessa maneira. Existem pessoas muito piores que eu, existem famílias muito mais complicadas do que a minha. Então nós nos tornamos implacáveis. E a palavra de Deus parece ser difícil de penetrar no nosso coração. E nós não reconhecemos. Ele continua: caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Esses homens serão dessa forma nos tempos difíceis, nos últimos dias. Ele continua: traidores, no verso 4, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que esses serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, não é que essas pessoas que estão agindo assim, estão se afundando dia após dia no pecado, e o apóstolo Paulo inicia esse trecho falando sobre um amor que é em si próprio, um amor egoísta, orgulhoso. E você percebe que isso vai puxando vários outros pecados. Ele encerra dizendo: esses são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Significa, não é que eles têm um pouquinho de amizade com Deus, ou eles têm alguma familiaridade com as coisas de Deus. Eles preferem ser amigos dos prazeres. Eles preferem agir de acordo com a sua própria vontade. Eles preferem guiar as suas próprias vidas. Eles preferem não ter pessoas dizendo o que deve ou não fazer, ou que uma Bíblia fala a respeito do que deve ou não fazer. Eles sabem o que é correto para as suas próprias vidas. Eles preferem ter esses prazeres, que muitas vezes, ao olhar de fora, parecem não ter problema nenhum. Mas a verdade é, o início desse trecho, eles são egoístas. Eles amam a si próprios. Eles não amam a Deus acima de todas as coisas. Eles agem de acordo com seus próprios interesses e não com aquilo que nós já aprendemos, e não para a glória de Deus. Fomos feitos para isso. E ele, mais uma vez, ele fala no verso 5: estes têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Já que é dirigido a uma igreja de Éfeso, nesses últimos dias, terão tempos difíceis, e esses homens, com todos esses pecados, eles ainda aparentam ter uma forma de piedade. Eu não sei você, meus irmãos, mas a mim me assusta muito, porque eles têm uma religiosidade, mas é uma religiosidade aparente. Lê a Bíblia, ora, contribui com a obra do Senhor, dízimos, ofertas, faz parte dos trabalhos do Senhor, mas é uma religiosidade aparente. O que diferencia então aquele que tem uma piedade verdadeira e aquele que tem uma falsa piedade, ou uma piedade aparente, é que nega o poder do Evangelho, o qual o próprio apóstolo Paulo vai falar isso aos romanos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e logo em seguida ele vai listar pecados semelhantes a esses, os quais Deus entregou esses homens a esses pecados, porque sufocaram a verdade,
por causa do seu egoísmo, do seu orgulho, um coração orgulhoso. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, Timóteo, uma coisa que é muito difícil nós compreendermos, e só aqueles que estão buscando uma vida de piedade, uma vida piedosa, verdadeira, vão compreender aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Ele diz, foge também desses. A pergunta é que eu faço, mas como nós vamos fugir? Se porventura numa família entre cônjuges que são um casamento misto, em que um vive a verdade, vida piedosa, o outro não, de que forma você vai fugir? Se a palavra de Deus não permite o divórcio? De que forma? De que forma eu vou fugir se entre os irmãos de uma igreja suscitarem pessoas que não agem de forma piedosa, de forma verdadeira? De que forma eu vou fugir se na minha casa os meus pais ou os meus filhos agem dessa forma? Agem de forma aparente, agem de acordo com esses pecados. De que forma nós vamos fugir? O que nós devemos concluir, meus irmãos, em primeiro lugar, que nós devemos encorajar todas essas pessoas que estão ao nosso redor em se arrepender dos seus pecados. Mesmo que isso nos custe, muitas vezes, algum tipo, entre aspas, de perseguição. Mas também entender que nós devemos amar a nós mesmos, as pessoas e a Deus acima de todas as coisas. Fugir significa não compactuar com essas coisas, deixar muito claro qual é a sua posição diante de Deus em relação aos homens, como o próprio apóstolo Paulo diz, eu procuro agradar a Deus e não aos homens. Fugir significa muitas vezes ficar em silêncio diante de situações, diante de palavras que certamente ferem a palavra de Deus, porque muitas vezes nós já encorajamos, já ensinamos, e muitas vezes o silêncio fala e grita muito alto. Muitas vezes nós precisamos, diante de conversas, situações, do nosso trabalho, nossa vizinhança, qualquer outro lugar, sair de fininho, fugir de conversas que não agradam a Deus. Nós devemos fugir. Essa orientação do apóstolo Paulo a Timóteo, foge também desses. E ele continua a falar a respeito desses falsos mestres, já que ele estava falando dos falsos mestres aqui no capítulo 2, e daqueles que estavam recebendo esses falsos ensinos na igreja de Éfeso, pessoas que surgiram não de fora da igreja, mas de dentro da igreja. Ele diz, pois entre esses, ou seja, nesse círculo de pessoas que foram ditas aqui, desses homens, mulheres que agem dessa forma, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Ou seja, eles conseguem de maneira muito amigável, com palavras muito aparentemente sábias. Esses que têm aparência de piedade, eles penetram nas casas, porque até então as pessoas se reuniram, a igreja de Deus se reuniu nas casas, e eles iam nas casas. E nessas casas diz que esses homens conseguiam cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado. É que é preciso nós tentar compreender o que o apóstolo Paulo diz isso. Mulherinhas sobrecarregadas de pecado. Uma primeira vista, a impressão que temos é que o apóstolo Paulo está falando sobre prostitutas, já que ele usou essa palavra mulherinhas e parece um sentido pejorativo em relação à palavra mulher. Em primeiro lugar, que não são todas as mulheres, e que são esses falsos mestres que conseguiram enxergar nessas mulheres que elas recebiam
esses falsos ensinos. Então, não são mulheres em geral, mas sobrecarregadas de pecado, dominadas por vários impulsos. Então, talvez a tradução correta, de acordo com William Hendrickson, são mulheres levianas, mulheres de natureza fraca, e esses são os alvos para esses falsos profetas. Então, nesses versos 6 e 7, o apóstolo Paulo vai falar em primeiro lugar que tais mulheres provavelmente nutrem medo das consequências de seus pecados, porém não se sentem necessariamente envergonhadas deles. Perceba que o que esses falsos mestres estão fazendo aqui é muito semelhante àquilo que a serpente fez na criação. Perceba que a serpente ela não foi no homem, ela foi na mulher. Porque nós não podemos cair no erro também de dizer que as mulheres são mais fáceis de serem enganadas. Isso é uma tentativa falsa que muitas, às vezes, pessoas que vão falar de uma maneira talvez sem sabedoria, mas é que o próprio diabo, o próprio mal, o maligno e o pecado, eles tentam corromper, inverter a ordem criacional. Perceba que o diabo e o maligno tentam inverter um princípio criacional. E, em segundo lugar, são arrastadas por diversos impulsos essas mulheres ou desejos e não se declaram quais são esses maus incentivos. Nós não sabemos o que são esses desejos. E talvez nós possamos pensar em coisas tais como a seguinte: o desejo de achar uma via fácil para escapar de seu complexo de culpa, o desejo de receber reconhecimento, de ser consideradas como bem informadas, satisfazer a curiosidade, granjear algum tipo de atenção, etc. E em terceiro lugar, no verso 7, essas mulheres levianas estão sempre aprendendo. Então, o que nós podemos concluir aqui, primeiro, que esses falsos mestres são homens, são líderes que estão ensinando coisas erradas, e quem está recebendo aqui, diz o verso 6, são mulheres, não todas, mas as que estão sobrecarregadas de pecados. E eles sabiam que se essas mulheres tivessem marido, provavelmente o marido estaria trabalhando, e essas mulheres estariam na casa cuidando dos seus lares. E esses homens iam bem no horário que o marido, que é responsável, o sacerdote, que cuida da vida espiritual da sua esposa, eles iam justamente nas mulheres. Vocês percebem algo muito semelhante àquilo que nós vemos em Gênesis? O mal, o maligno, o pecado fez isso. Ele tenta perverter, ele tenta mudar, alterar essa ordem criacional. E aqui no verso 7, diz que essas aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas, chegavam até aquelas pessoas que estavam carregadas de pecado, e elas aprendiam, estavam cheias de conhecimento, mas elas nunca chegavam ao conhecimento da verdade. E que verdade é essa? O Evangelho. Elas nunca chegavam, aprendiam, viam muitas coisas, procuravam se fosse dias de hoje, várias pregações, várias coisas, e nunca chegava ao pleno conhecimento, nunca chegava ao conhecimento da verdade. Sabe, meus irmãos, quando nós lemos isso aqui, não tem como nós não lembrarmos o papel de cada um no casamento, o papel de cada um na família. Porque se essas mulheres, se tivessem maridos crentes que cuidam da vida espiritual de cada uma delas,
elas não seriam enganadas. Aí você percebe mais uma vez o marido e a esposa, quando eles não sabem ou não agem, ou até sabem, mas se esquecem no dia a dia de agir como a palavra de Deus nos orienta, vai acontecer justamente isso. É responsabilidade dos maridos ensinarem as suas mulheres a respeito do caminho do Senhor. E essas mulheres não ouvirem outro ensino a não ser dos seus maridos crentes que ensinam a verdade da palavra de Deus. Perceba que, apesar de nós termos programações, reuniões da nossa igreja que falam a respeito de Deus, ensinos corretos, bíblicos, mas a responsabilidade na família é de ensinar as suas esposas e os maridos, ensinar os seus filhos, os pais, maridos e esposas, os filhos obedecerem aos seus pais no caminho do Senhor. Não é simplesmente obedecer no sentido, vá comprar pão e você vai comprar pão nos filhos, mas ensinar o caminho do Senhor, as sagradas letras, assim como o jovem Timóteo aprendeu da sua avó e da sua mãe, mesmo tendo um pai que era pagão, ele foi recebido pelo apóstolo Paulo como filho. Então isso também significa que o fato de nós não termos pais que não são crentes, isso não é desculpa para dizer que eu devo agir da forma que ajo hoje, porque eu não tive um pai crente e não foi ensinado isso. Mas Deus, sendo misericordioso e gracioso, Ele tem colocado pais e mães da fé no nosso meio. É por isso que você e eu não devemos nos esquecer e devemos evitar de nos ausentar na igreja, de estar com os irmãos sendo ensinados, como o próprio apóstolo Paulo ensina em relação às mulheres, ensinar as mais jovens, as irmãs, a como ser esposas, como ser mães, que o apóstolo Paulo nos ensina. Então, Deus, Ele supre essa necessidade, quando nós não temos pessoas que estão fazendo aquilo que Deus nos ordenou a fazer. Então nós estamos sendo encorajados por Deus. Se nós não temos pais que fazem isso, nós temos pais na fé, nós temos pais cristãos, nós temos irmãos que vão fazer isso. E o verso 7, então, ele encerra dizendo esse trecho: essas aprendem e nunca chegam à verdade. E no verso 8, o apóstolo Paulo vai citar Janes e Jambres. Verso 8 diz: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Esses dois nomes você não vai encontrar na Escritura Sagrada, Janes e Jambres. O apóstolo Paulo, nós devemos lembrar que ele conhecia muito a cultura e a tradição judaica. Ele foi ensinado por Gamaliel, Atos capítulo 22. Mas essa tradição, ela cita o exemplo de dois líderes. Então, na história, na tradição judaica, você vai ler textos, não aqui canônicos, não na Sagrada Escritura, mas a história judaica vai falar a respeito desses Janes e Jambres. O apóstolo Paulo cita esses dois nomes. E segundo a tradição judaica, esses dois nomes se referem àqueles magos do Egito, que são mencionados em Êxodo capítulo 7, capítulo 9, em que Moisés ele joga a sua vara no chão, se transforma em uma cobra, e os magos fazem da mesma forma. E segundo essa tradição judaica, vendo que Janes e Jambres, vendo que eles não conseguiam fazer com que o povo permanecesse no Egito, diz a história judaica que eles foram junto com o povo de Deus quando eles saíram do Egito.
E esses mesmos Janes e Jambres foram aqueles que confundiram o povo quando o povo pegou as argolas e objetos de ouro e construíram um bezerro e adoraram o bezerro no lugar de Deus, e Deus se irou contra o povo de Deus. Então, se essa tradição é confiável, e você e eu não precisamos crer como palavra de Deus, é que não está aqui na Bíblia, mas se Janes e Jambres é citado aqui pelo apóstolo Paulo, podem ter duas possibilidades. Uma, que Janes e Jambres foram pessoas aqui na época de Éfeso e foram enganadores, falsos mestres, ou realmente faz parte dessa tradição judaica. E o que ele quer dizer aqui é que, assim como os Janes e Jambres se opuseram a Moisés lá no Egito, e Moisés sendo o líder levantado por Deus, assim também esses falsos mestres que entravam nas casas, que pregavam falsos ensinos, também se opõem à verdade revelada por Deus em sua palavra. E essa palavra, que é o Evangelho, foi proclamada por Paulo, Timóteo e os demais crentes que nós vemos aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Mas esses falsos mestres, o apóstolo Paulo deixa muito claro que no verso 9 ele vai dizer: eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Meus irmãos, os falsos profetas, os falsos mestres que podem surgir no meio da igreja, ou que podem vir de fora da igreja, eles podem por algum tempo obter algum tipo de êxito. Eles podem ter êxito em seus objetivos. Qual que é o objetivo? É enganar, é plantar a semente da dúvida, é desviar os crentes, é desviar aqueles que estão no caminho. E você vai concordar comigo, muitos cristãos vão seguir esses falsos ensinos, porque esses falsos ensinos agradam o seu coração egoísta, orgulhoso, como o apóstolo Paulo diz aqui. E muitos cristãos vão se desviar. Eles vão seguir falsos ensinos, vão enganar a si próprios e viver em cegueira, trevas. Você conhece pessoas assim, eu conheço pessoas assim. Mas uma coisa é verdade, meus irmãos: os verdadeiros filhos de Deus percebem a tempo e vão permanecer no firme fundamento de Deus. Então, aqui no verso 9, em que ele diz: não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, para os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos vão perceber a insensatez, vão perceber o engano. Vai ser de forma bastante aberta, escancarada, evidente para os verdadeiros cristãos, como também aconteceu lá com Janes e Jambres. Muitos foram enganados lá, se é correta essa tradição judaica que fala sobre aquela passagem do bezerro de ouro, mas nem todos se curvaram diante do bezerro, nem todos se curvaram diante de um falso Deus, diante de um falso ensino. E aqui o apóstolo Paulo encerra falando então a respeito daqueles que se desviaram, a respeito dos falsos mestres, a respeito dos últimos dias. O apóstolo Paulo agora no verso 10 vai falar qual deve ser o posicionamento de Timóteo. Ele diz: tu, porém, Timóteo, você ouviu várias coisas a respeito de como os homens vão ser, mas você, ele diz, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. É incrível ver que o apóstolo Paulo, ele olha para Timóteo e vê em Timóteo um verdadeiro cristão. E deve ser maravilhoso Timóteo receber isso do apóstolo Paulo, porque ele sabia o que o apóstolo Paulo estava vivendo, ele conhecia o
que o apóstolo Paulo sofreu. Verso 11 ele diz: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Timóteo testemunhou ao ouvir a história do apóstolo Paulo em relação à sua mãe, à sua avó, e também por acompanhar em momentos da vida do apóstolo Paulo, em viagens missionárias. Ele viu Deus agindo na vida do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vê na vida de Timóteo que ele tem seguido de perto tudo isso. E o verso 12 ele continua: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas perseguidos por quem? Pelo mundo tenebroso? Também. Mas serão perseguidos por esses falsos crentes, que têm uma aparência de verdade, de piedade, que são egoístas. Timóteo vai ter que encarar isso no meio da igreja. Mas o que o apóstolo Paulo está corajando aqui, o jovem Timóteo, é que ele traga à memória que viver para Cristo, mesmo no meio da igreja, significa muitas vezes ser perseguido. Mas ele deixa muito claro no verso 13: mas esses homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. De acordo com o que nós lemos aqui no capítulo 3, e você vê uma gradação desses pecados, você percebe que esses homens, eles vão enganando e sendo enganados. A impressão que nós temos aqui é que eles estão caminhando em trevas cada vez mais densas e dificilmente eles vão retornar. É mais ou menos como o apóstolo Paulo fala isso aos Gálatas, sobre aqueles que se apostataram da fé, por causa de falsos ensinos que negam até mesmo muitas vezes a Cristo como Deus. Dificilmente eles vão voltar, eles se afastaram, tem falsos ensinos, mesmo que fossem religiosos. O apóstolo Paulo deixa claro: você vai sofrer perseguição por causa de Cristo Jesus, mas lembre de uma coisa, diz o verso 11: de todas, entretanto, me livrou o Senhor, mas os maus homens, perversos, impostores, eles vão de mal a pior. E no verso 14 e 17, o apóstolo Paulo volta mais uma vez a dizer, primeiro ele fala no verso 13, esses homens maus vão de mal a pior, sendo enganados e enganando. E mais uma vez o apóstolo Paulo alerta Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo então encoraja o jovem Timóteo a não reconhecer como verdade esses ensinos, esses ensinamentos que têm uma aparência de piedade. Ele fala para o jovem Timóteo continuar a confiar naquilo que ele tinha aprendido da sua avó e da sua mãe, e que o apóstolo Paulo fala sobre a fé delas no capítulo 1, e que Timóteo também tinha essa mesma fé, uma fé verdadeira, ou seja, uma família em que a palavra de Deus era pregada, e Paulo fala a Timóteo a permanecer nesses ensinos, e que desde a infância esse jovem Timóteo aprendeu primeiro com a sua mãe, com a sua avó, e depois mais à frente se converteu ao cristianismo pela pregação do apóstolo Paulo e foi consagrado ao ministério. E aqui no verso 16 o apóstolo Paulo fala: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Aqui é o único lugar em que é dito dessa forma literal. Apesar de olharmos para a Escritura sagrada e vermos que ela é inspirada por Deus, mas é somente aqui no verso 16, o apóstolo Paulo usa então essa palavra que toda a Escritura é inspirada, ou seja,
ela não é de mentes que engendram, que fabricam, que constroem teorias a respeito de Deus, ou que receberam alguma coisa, mas é uma escritura que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que é o poder que modifica, que transforma, que muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir com o próximo, na família, na igreja, no trabalho. Essa escritura, ela é inspirada por Deus. Ela não veio de uma habilidade intelectual humana, mas ela foi inspirada, e Deus usou homens, os apóstolos, homens de Deus, crentes em Cristo Jesus, para registrar a vontade de Deus, a revelação da vontade de Deus. E essa palavra, ela é útil, mas não no sentido que ela é mais um livro especial que pode me ajudar no meu dia a dia, e que pode complementar outros ensinos que eu tive, que não sejam em relação à palavra de Deus, mas ela é somente ela que é adequada, somente ela que pode mudar, pode realmente ensinar a respeito de como fazer a vontade de Deus, como obedecer a Deus, e ela é útil, adequada, não somente para o ensino, mas para a repreensão. Eu não devo ficar colocando sempre em dúvida, mas será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Perceba, ela é inspirada por Deus, ela não foi engendrada, não foi fabricada, não foi constituída por uma mente humana e que ele acha que essas coisas são corretas. Não, ela é a palavra de Deus, o próprio Deus determinou dessa forma, e ela é útil para repreensão, para correção, para educação na justiça. Mas somente aqueles que permanecem firmes no fundamento, na Escritura Sagrada, no ensino verdadeiro e correto da Sagrada Escritura, é que vão compreender, ao ser repreendidos, ao ser corrigidos. Aos crentes que serão educados na justiça, o crente vai ser manso ao receber uma repreensão, uma correção, porque ela sabe que é a Escritura Sagrada, é a palavra de Deus, é algo inspirado por Deus. E ele encerra no verso 17: a fim, com o objetivo de que o homem, mulher, crianças, leia-se isso, que esse homem, essa mulher, essa criança de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Boa obra, se você e eu só vamos conseguir fazer se nós olharmos para a Escritura Sagrada. Porque se você não olhar para a Escritura Sagrada e não compreender que ela fala sobre boa obra, você vai tentar fazer boa obra de acordo com o que você acha que é correto, com aquilo que você acha que é bom, com aquilo que você acha que vai resolver os problemas da humanidade. Você deve reconhecer, deve lembrar, de época em época surge algum tipo de teoria, filosofia que tenta corrigir os problemas do mal, das dificuldades, das desavenças, contendas, problemas familiares. Teorias surgem, mas o que nós aprendemos aqui, eu gostaria de encerrar com os irmãos, é que a Escritura, ela é inspirada por Deus. É nela que você vai encontrar solução, conforto, descanso, mesmo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso, mas por isso que nós não vivemos por vista, como nós encontramos aqui na palavra de Deus aos Romanos, que o justo viverá pela sua fé, mesmo não sentindo, não vendo, mesmo não ouvindo literalmente a voz de Deus dizendo o que eu devo ou não fazer. É uma atitude de fé, crer que tudo isso que nós lemos aqui faz parte da vontade de Deus, ou é a vontade de Deus, em que nós meditamos e usamos a Escritura Sagrada para conduzir a nossa vida. E nesse capítulo 3, também lembrar que é o nosso dever
pregar a palavra de Deus e principalmente perseverar, insistir, permanecer crendo que ela é a nossa única regra de fé e prática. Concluindo, meus irmãos, algumas reflexões que nós podemos chegar ao ler a palavra de Deus. Ao ler esse trecho, esses ensinamentos de Paulo a Timóteo, a primeira é que uma pergunta, uma reflexão é se você, se estamos vivendo uma piedade aparente, se realmente nós não estamos nos enganando, vivendo uma vida religiosa, achando que por estarmos aqui domingo após domingo, estamos batendo o cartão e assim eu alcanço, eu agrado, eu correspondo, e etc. E dessa forma eu estou vivendo uma vida piedosa. Segundo ponto é que também uma pergunta para nós mesmos é se nós vivemos de acordo com a graça que nos foi dada. E quando nós entendemos graça, Deus ele é gracioso. Ele age de acordo com o seu coração, seus desígnios. Ele age em favor a toda a humanidade com sua graça benevolente, abençoando a todos. Age também com a mesma graça, mas de uma forma especial com aqueles a quem ele escolheu. Mas nós não devemos esquecer aquilo que o apóstolo Paulo diz em relação que ele sofre e que por causa de Cristo nós vamos ser perseguidos. Não é uma possibilidade, mas é uma certeza. E nós devemos chegar à conclusão você sofre por causa de Cristo? Se você não sofre, você não acha estranho isso, por ser cristão? Porque se você não sofre, e aqui lê esse sofre, não sofrimento porque você é um chato, é um insuportável, por ser uma pessoa arrogante, por si, etc. Mas você sofre por ser cristão, ao dizer que você fala sobre Cristo, sobre as verdades bíblicas, e por causa disso você sofre algum tipo de perseguição. Se você não sofre nenhum tipo de perseguição, se eu não sofro nenhum tipo de perseguição, eu devo começar a questionar a respeito se eu sou um verdadeiro cristão. Porque o que nós lemos aqui, que é uma certeza, no verso 12 do capítulo 3, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não é que pode ser, mas vão ser perseguidos. E essa graça que nos foi dada não é somente para crer em Cristo. O apóstolo Paulo fala isso aos Filipenses, capítulo 1, verso 29, em que ele diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Essa graça que nos foi dada, a escolha que Deus fez de salvar pecadores como você e eu, é que você faça parte dos sofrimentos de Cristo, dessas perseguições por causa de Cristo, de sermos solidários ao apóstolo Paulo, solidários a Timóteo e a todos os crentes que sofrem por causa de Cristo. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Essa graça foi nos dada para não somente crer, mas para padecer por causa de Cristo. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, é uma palavra de encorajamento para você e para a minha vida, de perseverar até o fim. Nós temos essa certeza que nós vamos perseverar até o fim, porque foi Cristo que garantiu isso na cruz. Ele que tem sustentado na salvação. Nós não vamos perdê-la, se é que somos salvos, se é que nos arrependemos dos nossos pecados. Então nós devemos que perseverar até o fim, mesmo no mundo lá fora, mesmo na igreja, na família, no trabalho, seja em qualquer lugar que venhamos a sofrer por causa de sermos cristãos, de sermos seguidores de Cristo, nós devemos que perseverar até o fim. Assim como o apóstolo Paulo encorajou Timóteo, dizendo: o Senhor me livrou de todas. E essa última carta do apóstolo Paulo, porque agora ele percebe que ele está chegando ao fim o propósito da sua missão na terra. E ele está dizendo aqui que o fim está chegando para mim.
Mas até quando Deus ainda não cumpriu o seu propósito e tenha agido dessa forma, Ele vai livrar de todas essas. Ele não quer dizer que você não vai sentir tristeza, que você não vai ter perdas, algum tipo delas, mas o que ele está dizendo é que Deus não vai permitir que você e eu saiamos das suas mãos, porque se estamos nas mãos de Deus, ninguém pode tirar-nos dela. A nossa salvação é a respeito disso. Ela nunca vai ser tirada de nós. Deus vai nos livrar de qualquer tipo de ação maligna, quer seja do diabo, quer seja de homens maus, perversos, mas Deus nos garantirá que continuemos firmes nesse caminho, firmes no fundamento. Encorajar também a você e eu a pregar essa palavra, porque como diz a própria palavra de Deus, o salmista, ela é mais doce do que o mel. Ela, além de ser útil, adequada e perfeita para tudo isso que nós lemos aqui, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é por meio dela que nós podemos viver. E é por meio dela que nós podemos agradar a Deus. Convido você, mais uma vez, fechar os seus olhos para orarmos a Deus. Que você possa, diante de Deus, confessar os seus pecados. Se você, porventura, nunca teve essa compreensão da palavra de Deus, saiba que quem faz você compreender é o Espírito Santo. Quem converte o seu coração é por meio da ação do Espírito Santo de Deus. E que você venha realmente se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho de Cristo Jesus, o qual morreu naquela cruz por pecadores como você e eu. Então, ore a Deus, que você possa receber o perdão de Deus, essa graça de Deus e ter o privilégio de ser perseguidos, se assim necessário for, até a morte, por causa de Cristo. Depois de alguns instantes, eu vou fazer uma oração. Oremos.